Oi, tia Thalita. Oi, amor. Deixa eu fazer só um negócio aqui. Pode sim. Boa noite! Oi. Adorei. Vamos começar a live? Vamos! Uhul! Ela adorou lá. Que a live comece. Que a live Que a comece. live comece. Adorei. Ai, que ótimo. Ai, boa noite. Eu escutei a voz do Cauã aí também e achei que ele estava participando também. Tá aqui com a Lívia, brincando, mexendo no celular. Peraí. Deixa eu mudar aqui a posição, só dar uma ajeitada aqui. Aí. Ai, que delícia, amiga. Mais Nossa uma live, Senhora. hein? Mais uma. É aqui que eu achei aqui na casa da minha mãe, em homenagem a gente. Tá dando pra ver? Não. BBF. Ai, Best gente, Friends Forever. Friends Forever. Ai, que delícia, amei. Ai. Eu cismei agora de fazer entrevista, né? Eu tô me sentindo um Jô Soares, conversa com Bial, de frente pra Gabi. Eu tô com a minha xicrinha aqui também. Tá vendo? Todo mundo com a sua xicrinha, com seu copinho. Tá tudo certo, que delícia. Não, e é um bate-papo tão gostoso, tão saudável, Sabe, né? enquanto o pessoal chega, como agora a gente tem essa possibilidade de gravar, né, no post, eu hoje fiquei feliz da vida. Foi uma outra pessoa, né, o Matheus, que eu fiz a live com ele. Ele quase chorou, ele ficou desesperado que ele não conseguiu gravar a nossa live. E aí a gente ficou essa semana pesquisando, né, aplicativo e tal. E aí hoje, eu acho que foi hoje que ele me mandou. Ele falou assim, olha, eu sei como é que faz pra gravar. É no Instagram mesmo. Aí por isso que eu fiz aquele teste, deu certinho. E aí, Eu acompanhei, adorei. Gostei. aparece lá a solicitação, né? Para poder gravar. Então, assim, eu queria deixar claro, porque nós já fizemos umas lives, e eu coloquei um título, né? Que é uma conversa terapêutica. Por quê? Porque eu não quero fazer live só para falar de psicologia, teoria. No meu processo, né, de atendimento, eu ajudei muita gente, eu ajudo entre aspas, porque a pessoa que tem que querer ser ajudada, né, tem que entrar no processo, tem que fazer as coisas que a gente orienta, com muitos estudos e tal. Mas eu conheci histórias maravilhosas, Thalita. E o que eu vejo com essa experiência que eu vivi? Que tudo que a gente puder falar, né, para as pessoas aqui também vai ser tão incrível quanto eu vivi durante essa vida toda, né, da minha profissão. Então eu ajudo pessoas, mas ao mesmo tempo eu sou ajudada. Então eu acho que as lives dão essa oportunidade para as pessoas verem, né? Eu conheci muita gente, por exemplo, muito forte, que eu falava assim, não, rapidinho vai terminar a terapia. E a pessoa mostrava o quanto ela estava se sentindo frágil, só que ela não conseguia colocar para fora, né, a fragilidade dela. Ela aprendeu a esconder as emoções. Quanta gente a gente vê por aí, né, no Instagram, na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, que não aprenderam a colocar a emoção para fora e às vezes sentem aquela tristeza e não conseguem falar, não conseguem se expor. Então, às vezes, numa live ali, ela vai ver as pessoas que ela admira, que já viveram momentos de fragilidade e aprenderam com aquilo. Então, existe essa identificação. E muita gente frágil, né? Muita gente que você olha, tá triste, tá sempre mais frágil assim, mas que no processo terapêutico consegue perceber um monte de potencialidade, um monte de sabedoria que ela tem, um monte de coisas maravilhosas e ela consegue colocar para fora. Então, por que é uma conversa terapêutica? Eu te conheço como amiga, eu te conheço como mãe, e você tem ali uma carreira incrível, mas às vezes as pessoas não sabem tudo que você já viveu. Não vai dar pra gente falar isso em uma hora, mas vai dar pra gente trocar, às vezes, as suas superações, as suas experiências de vida, e muita gente pode aí ver um outro lado da Thalita, que vai ser extremamente terapêutico, não só como uma boa profissional de cabelo, mas como uma profissional e mãe forte, e empreendedora e poderosa, e que está aí onde está, não é à toa, né? Então eu queria te agradecer por ser a primeira convidada do meu Conversa Terapêutica. É uma honra! E eu espero que vocês gostem disso tudo, né? Do meu projeto,
dessa iniciativa aí de vocês conhecerem milhões de pessoas maravilhosas que eu tenho a honra de conhecer, de trabalhar junto, mas que vocês consigam enxergar além do óbvio, além das aparências, o quanto elas são tão lindas, não só profissionalmente no Instagram, mas como a vida mesmo, né? E muitas vezes um lado também, Lília, que não tem muito romantismo, né? Que às vezes fala assim, não, mas é tudo tão maravilhoso para ela. Não. E para mim é tão difícil, né? As pessoas às vezes pensam isso, né? Exatamente. E é uma troca maravilhosa, porque enxergar e ver a pessoa com os outros olhos, com os olhos que você quer mostrar, porque você que entrevista, você que puxa o papo, você que faz acontecer, isso é muito interessante, porque tem que saber fazer isso de uma forma muito delicada. Porque, exatamente. Né, quando a gente fala da nossa vida pessoal, assim, não só profissional, mas quando envolve sentimentos e momentos e, enfim, coisas fortes, a gente tem que sentir segurança, a pessoa está do outro lado que está entrevistando, que está falando, que está expondo junto, né? Mas é maravilhoso, porque é uma troca. E mãe, gente, mãe, sabe? Igual nós vamos conversar hoje, é algo que, poxa, quantas pessoas, até que me conhecem, que falam assim, gente, mas ela é mãe? Sabe? Ela tem filho? Olha só, ela postou alguma coisa lá, mas eu não sei se é filho, não. E passou por tanta coisa, tanta angústia, tantos momentos punks e fala, gente, ou se não... E aí, Davi? Ou se não, algo que a gente fala, que a gente faz ou que a gente fez e que a gente pode ajudar, dar um toque, olha, vai passar... uma palavra de carinho, porque em vários momentos a gente precisa dessa força de outras pessoas que se conecte, né, e que vê que tem algo em comum ou que admira, enfim, isso é muito importante, isso é sensacional e assim, é um projeto que eu acho, não, tenho certeza, é perfeito, você tá de parabéns, obrigada por ser a primeira. Aguardem, amanhã tem aromaterapia, pode voltar a hora que você quiser, viu, amor? Amanhã tem aromaterapia, depois tem constelação familiar, criatividade na relação, uma sexóloga vem semana que vem. Nossa, tem muita coisa, né? Uma empreendedora maravilhosa. Minha amiga Valéria também convidei, tô tentando ver se ela aceita, pra gente falar sobre amizade. Perfeito. E hoje nós vamos falar, eu vou começar primeiro perguntando o porquê que você resolveu fazer um outro Instagram. Você está divulgando seu Instagram, fala dele um pouquinho. Isso, vou começando a divulgar agora, né? Tudo começou por causa do Insta da Lara. Através do Insta da Lara, né, da minha filha, mães começaram a conversar comigo, a perguntar, a se identificar e começaram a perguntar, posso te adicionar? Qual que é o seu Insta? Posso conversar com você? Nossa, que legal, eu vejo que ela é tão desenvolvida e tal. Qual foi o processo que você passou? E mães de crianças pequenas também, não só adolescentes. Mas aí eu olhei, gente, falei... E a Lara também virou para mim e falou, mãe, eu tava vendo algumas fotos com ela e ela falando, por que você não conta a minha história também? Né? Falei, olha, bacana, vou contar a sua e do seu irmão, porque eu, como mãe, tenho as duas histórias e mas é muito conteúdo, é muita coisa. E aí veio essa vontade, que aí eu conversei com você, eu falei, eu vou montar um Insta para estar divulgando, para estar ajudando e recebendo também essa troca, conhecimento, experiências que realmente fortalece os dois lados. E aí veio essa ideia, porque eu tenho um Insta profissional e é separado. Então, esse Insta que voltado... Que é voltado para mãe, né? Para mãe, que não é profissional, não é com nenhum intuito, é só para essa troca acontecer mais leve. Tem coisas que às vezes com outras mães, nossa, como que ela
tá cantando muito bem, a minha filha, ela teve paralisia, ou teve algum outro problema, e será que isso pode acontecer comigo? Então, assim, poxa, se eu tenho condições de compartilhar um pouco da história, do que acontece sem romantismo e dando dicas, por que não? Aí veio essa vontade, inspirada também em você, que eu vejo você postando com os meninos, eu tô assim, gente, eu posto nos meus stories. Mas tem momentos tão maravilhosos. O meu já é diferente, né? O meu é Lilian Mara, underline psicologia, só de criança, só minha família e tudo mais. E aí eu criei um novo agora, que é profissional, que tá até com dificuldade de divulgar, porque é tudo meio parecido. Mas achei interessante até você falar isso, porque algumas pessoas às vezes não sabem. Eu gostaria de saber que história é essa, como foi saber que estava grávida, como foi saber da Lara. Me conta um pouquinho dessa experiência que você teve aí na adolescência. Pois é. Bom, como toda vez quando eu vou falar, não tem como, né, a gente não emocionar nem nada, então já tô preparando, porque eu também sou chorona. A Valéria falou a mesma coisa, Lília, eu vou chorar o tempo inteiro. Eu falei, ótimo, porque aí o pessoal vai ver que é verdadeiro, é emoção pura, né? E foi pensando nas palavras que todo mundo quer escutar uma história, uma palavra de mãe, né? Por isso que o nome é @palavra de mamãe. Então, porque é contar, é compartilhar, é algo que não é para promover nada, é uma troca de sentimento, de atitudes, de vivência e um laço que a gente acaba fazendo amizade com pessoas muito parecidas, né, que vivenciam a mesma coisa, e amigos que vão conectando com os filhos. Então é muito sensacional, é muito bom. Por isso que eu criei e estou começando a divulgar esse Insta, justamente por isso, porque é esse o intuito dessa nova conta, digamos assim, né, no Insta. Então, bom, respondendo a sua pergunta, engravidei com 19 e tava tudo dando certo, assim, todos os exames, tudo bacana. E aí, do 6º para o 7º mês, eu voltei de uma viagem, fui para Lavras Novas e para Ouro Preto. E voltando, eu senti como se fosse uma gripe muito forte. E aí, como eu tenho sinusite, foi assim, aquela gripe que me pegou mesmo. E logo em seguida eu tinha um exame de ultrassom de rotina para fazer. Nesse ultrassom, não desmarquei, nesse ultrassom foi aonde o médico que já acompanhava lá também virou e falou, olha, faz um retorno com a sua obstetra. Aí sim. Aí é que eu senti alguma coisa, falei, gente, o que aconteceu? E levei para ela e aí ela começou a me explicar, olha, a gente não sabe, teve uma alteração, a gente não sabe não podemos saber o que é agora, e tem 2 opções. Tinha a opção de, para saber o que era, fazer um tratamento com ela uma investigação com ela dentro da minha barriga, ou ela fora da minha barriga. No entanto, ela nasceu prematura. Só que dentro da barriga já tinha tido um descolamento de placenta, então ia ser muito perigoso, tanto para mim quanto para ela. E aí eu optei por não investigar ela dentro da minha barriga ainda não, mas fora, que eu achei, eu senti que tinha muito mais chance, né? E aí já veio essa não foi a notícia que ela era especial, mas veio já a notícia que, olha, pode estar acontecendo algo bacana, pode vingar, digamos assim, ou não. Então não foi assim, vamos ver não, vamos ver se dá para descobrir ela aqui, ela estando fora ou não, mas a gente não dá garantia de nada. E aí, na verdade, tudo que eu queria não era saber se tinha algum problema ou não, algo diferente ou não. Eu só queria saber da Lara, né, da neném viva. E aí, eu não tive esse sentimento, tipo assim, e se for? Não. E que tomara que seja, não tem importância, mas viva, né? É uma incerteza terrível.
E aí, então... Muitas mães devem passar por isso, né? Porque assim, eu lembro que quando eu engravidei, falaram comigo, Lília, o que você vai fazer? Eu falei, mas como assim? O que você vai fazer? Você vai ter, não vai ter? Eu falei, isso não é uma opção, sabe? Na minha cabeça né? também não funciona assim não, sabe? Vou Pois ter, e então, agora é parir. aquela emoção, né? Aquele tanto de emoção. Isso. E você ainda teve esta notícia, né? Como é para você e para as mães que têm essa notícia emocionalmente, né? Emocionalmente, isso. Agora, como é que é a rede de apoio? Como é que... Exatamente, porque assim, muitas mães passam por isso, mas infelizmente não tem um apoio como eu tive. Então, a minha criação, os meus pais, eu tenho sobrinho especial, eu sempre vivi em meio de crianças especiais e dentro de uma doutrina que a gente segue, que é a doutrina espírita, então isso já foi muito bem esclarecido dentro de casa. Então, para mim, ter uma criança especial é ter uma criança. Não é que é especial, é ter uma criança. Beleza. O negócio é muito além disso, sabe? Não interessa como, mas tá beleza? Tá beleza. Então eu tive muito apoio dos meus pais, momento nenhum, ninguém me questionou, sabe? Pelo contrário, era todo mundo fazendo uma corrente muito forte para que desse certo e que ela ficasse bem. Era só isso que a gente queria. E aí veio o parto, né? Aí ela prematura, aquela coisa toda, o medo depois que nasceu, e aí? E aí ela ficou durante 40 dias na UTI, precisou de transfusão de sangue, e aí eles começaram a investigar, a fazer vários exames para saber o que ela tinha. Aí foram descartando várias e, assim, exame que ia demorar 3, 4 dias e tal, aquela coisa toda. E ela lá dentro, na maternidade, foi na maternidade Santa Fé que eu a ganhei. Então, Só falando um pouco sobre essa situação que você viveu, o que eu presencio de muitas mães é exatamente isso. Inúmeros exames, né? Muitos e muitos e muitos exames, e nunca se tem um diagnóstico preciso. Aí muito remédio, ela estava prematura ainda, você está contando bem do início, mas essa angústia, né, de o que fazer, como fazer, vai no médico, faz um exame, faz outro, né? Além de estar cuidando de você, que é uma pessoa que tinha acabado de ganhar neném, né? Uma mãe recente. Uma mãe recente de primeira viagem, tinha feito já 20, foi de 19 para 20. E, assim, ou você amadurece pra caramba, ou você amadurece pra caramba, na hora. Não dá tempo não, é pra ontem. Tem opção então, também não. Não. E eu só tenho a agradecer porque eu sempre tive um apoio muito grande. Agora, imagina pessoas que passam por isso e não tem com quem conversar, sabe? Poxa, eu vejo muito isso. Isso, eu senti isso. Eu já atendi muita gente que tinha um suporte financeiro, né, muito grande, né, de maridos, namorado, pais, mas em todos os processos médicos, né, vai num fisioterapeuta, vai numa terapia ocupacional, vai num fonoaudiólogo, sempre muito sozinha, né? É uma vida de muita sala de espera. Então, tratando o tempo inteiro, orientações o tempo inteiro do que fazer com essa criança, mas e a mãe, e a mulher, né? Como fica nisso aí? Então, quando você já não tem uma rede de apoio, e às vezes a rede de apoio é muito mais financeira do que emocional, afetiva, fica um pouco mais difícil, né? Fica. Eu imagino que fica porque, assim, eu tive o apoio. E como que é impressionante que é exatamente o que você falou, todos os tratamentos. Foi diagnosticado o citomegalovírus, a Lara teve, né, uma equipe de médicos maravilhosa, equipe infectologista, neurologista, todo mundo por conta. Mas é exatamente isso que você falou, sempre se vendo sozinha na sala de espera. Porque eu tive muito apoio do meu pai e da minha mãe. O apoio da parte do pai, nunca tive. De estar junto, presente, nunca tive. Se hoje
Se fosse hoje, por exemplo, perguntar qual que é o quadro, qual que é tudo que passou, não sabe responder. Então, assim, eu ainda me acolhi com a família. Beleza, mas e quem não tem? Então é muito importante, voltando no canal ali do Insta, eu tenho conversado com pessoas que passaram isso sozinha. Não, totalmente. É uma realidade do Brasil, né, amiga? Assim, não julgando, porque hoje em dia, graças a Deus, a cultura mudou muito. Sempre existiram bons pais. Hoje em dia tem pais mais maravilhosos ainda, né? Super presentes. Tem milhões de Instagrams aí maravilhosos sim, e tal. Sim. Mas a nossa realidade é uma porcentagem, né? É uma estatística imensa de mães com filhos que não tem nenhum pai na certidão. E Exatamente. tem pai que está na certidão, mas que não faz nada. Né? Isso não é julgando os pais, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. É falando das mães, o quanto elas precisam ter uma rede de apoio, o quanto elas precisam se fortalecer, né? Querendo ou não, para lidar com essa realidade. Exatamente, que hoje tem essa rede de apoio. Eu tenho vivido isso, tenho visto isso. E eu tô aqui para isso também, para ajudar, para conversar, para aconselhar, para estar perto, porque isso faz muita diferença. Igual a Lília falou, não tô aqui para julgar, não, só tô falando de algo que realmente aconteceu. Estamos aqui falando o que aconteceu. Da realidade. Da realidade, não é mimimi, não. Mas como que a gente, nesse momento de tratamentos, como que a gente conhece pessoas e como que a gente começa a entender um mundo muito louco, sabe? De mães, assim, que vivem coisas mais leves, mas vivem coisas que você olha e fala assim, poxa, e eu aqui cansada falando comigo mesmo, que a gente fala que eu tô cansada de cuidar e a gente olha e fala assim, não, eu não tô cansada, eu tenho que ter um pouco mais de força. Então, assim, é muito importante. É um momento muito vazio, você mesma ali, em anos e anos de tratamento, mas que valeram a pena cada minuto, cada estímulo. E pessoas maravilhosas, profissionais perfeitas que Papai do Céu coloca na vida da gente. Então, assim, a Lara, Nossa Senhora, a Fono, a Theo, a Aquática, a Michele com as meninas da fisioterapia, a Ângela, que é a Theo, que atendeu a Lara. Então, assim, são pessoas, são anjos na vida da gente que fazem toda a diferença, que conversam com a gente de mãe para mãe, que conversa com a gente não só uma mãe que tá entrando ali, ei, Thalita, você, sabe? Então são pessoas que eu acho assim, no fundo, no final de tudo, a gente só tem que agradecer. E às vezes tem pessoas que ficam com medo de buscar muita ajuda. Ah, não, mas eu acho que nem precisa de muito. Gente, fez toda a diferença na vida da Lara. Todos os acompanhamentos, todos os profissionais, porque cada um na sua área, cada um no seu quadrado mesmo. Então, são vários de uma equipe que vai atender, né, aquela criança, aquele caso. Mas como que vale a pena o cuidado? Dá trabalho? Dá trabalho. Ir para tratamento, voltar. Gente, é uma loucura. Se a gente dá conta. É uma loucura. Ah, mas mãe especial, gente, sem romantismo. Nossa, é puxado. Mas a gente dá conta. Mas vale a pena. O amor é delícia. Vale a pena. Eu vejo, não sei se você viveu essa situação, que muitas mães chegam, né, para vários médicos e eles falam assim, olha, ela só vai até X, tá? Não espere que não vai até mais. Aí você vai em outro e fala assim, olha, não, o diagnóstico é assim, não tem nenhum caso que evoluiu e tal. Então, eu presenciei, né, toda a evolução da Lara. Ela tinha que usar aparelho na perna, a fala dela, né, tinha uma certa dificuldade. E hoje é uma adolescente que canta em show, né? Anda tranquilamente para cima e para baixo. Tem suas crises de adolescência. Nossa, não fala. Mas ela evoluiu que eu não sei, né? O que as pessoas... me conta, assim, dessa equipe maravilhosa que você teve, mas se eles chegaram a falar assim, a Lara vai só até
X idade de desenvolvimento, o corpo dela não vai evoluir muito disso, ela vai ter que usar esse aparelho para o resto da vida, ou não? Você teve médicos positivos que te colocaram mais fé, mais esperança, e aí chegou onde chegou? Eu tive nós tivemos as duas experiências. A primeira experiência que foi, assim, para mim, foi o baque que eu fiquei. Eu devo ter chorado pelo menos uns 2 a 3 dias seguidos. A Lara estava na UTI, e aí a gente, né, faz toda a higienização, coloca aquele avental que ela ia fazer o canguru comigo. Mesmo com a aparelhagem, colocava porque o canguru fica pertinho, é o cheiro da mãe. Então, tem todo um estudo feito como que realmente faz maravilha esse contato. Exatamente. E aí, é o toque. E aí, essa pediatra virou e falou assim: ô mãezinha, você tem esperança de que ela realmente saia daqui viva? Nossa Senhora, arrepiei até cabelo da cabeça. Eu olhei pra ela e falei assim, eu não entendi. Eu perguntei a Lara tá bem? Como que ela passou a noite? Não, a noite ela passou, mas mãezinha, você tem esperança que ela fique bem mesmo? Aí eu olhei pra ela e comecei a chorar. Comecei a chorar. Ela foi e falou assim, não, eu tô te explicando porque ela foi... ela tá lá embaixo, que ela precisou fazer como fala, transfusão de sangue e tudo mais. Mas foi aquele momento que a única pessoa que não podia me falar daquele jeito era ela, sabe? Senhora. Não podia. E aquilo acabou comigo. E é tão interessante que o Cauã, quando nasceu, eu encontrei um pediatra e a pediatra lá na maternidade, você acredita? Eu só não comentei nada com ela porque já era outro momento, enfim. Mas passados anos, eu com a Lara, com uma caixa de bombom, voltei à maternidade, entreguei o bombom, a caixa de bombom, na mão dela. Quem entregou foi a Lara. Porque eu não dei conta. Eu esperei aquilo lá marcando. De não dar um tapa de luva. Não aguentei. Nossa, é de arrepiar, né? Eu lembro que minha mãe ainda virou e falou assim, você vai comprar um Ferreiro Rocher. Que é mais bonitinho. É chique, né? Isso, aquela partezinha assim transparente de vidro. Entendeu? Chique, com um laço dourado. O bom é que você teve a experiência de bons profissionais, né? Tem gente aí emocionada, né? Não tem jeito de não ficar emocionada. Você teve essa experiência com bons profissionais, mas a gente está falando de cultura, né? Dos pais, e eu também falo de uma cultura, às vezes, de profissionais da área de saúde muito frios, né? E hoje, graças a Deus também, eles estão vendo o quanto é importante o emocional, né? O respeito, a sensibilidade. Você falou no início, né, da nossa live, que, né, as minhas perguntas, a forma de abordar vocês tem que ser uma forma sensível, né? Eu tenho que saber até onde ir, porque a gente mexe com coisas que estão lá nas nossas profundezas ali. Então, a gente tem que ter um respeito. Então, como é que você fala com uma mãe que acabou de gerar uma vida, né? Se ela tem esperança. Se você fosse um pouco mais fragilizada, você ia perder a sua esperança, mas graças a Deus você é muito positiva, né? Você está sempre aí, guerreira, se desafiando e vencendo desafios, mas naquele momento, né? Não era uma coisa que se deve falar. Né? Porque se a médica fala com você, te pergunta se você tem esperança, ela já está mostrando que não tem. Exatamente. E quando a gente saía lá do núcleo de intensivo, como que fala? Esqueci o nome lá, que ficam, né, os nenéns. Tinha tipo passava por uma portinha, nessa portinha tava meu pai e minha mãe. E meu pai viu que eu chorei muito, aí eu fui e falei com ele, você acredita, pai, que ela falou isso comigo? Ele só virou pra mim e falou assim, acalma seu coração, ela é uma infeliz, ela não sabe o que ela fala. Pronto! O abraço dele foi tudo que eu precisava, tudo que eu queria ouvir. Aí depois tô arrepiando demais nessa live, Jesus Cristo. Desci, vi a Lara, sabe? Aí tudo, então assim, poxa, sabe? Foi isso que me deu vontade depois. E também é claro que minha mãe também não esqueceu e ela me deu a dica
de adoçar a vida daquela pessoa que às vezes pode ter feito anos e anos com várias mães. Então, a partir daquele momento aqui, adoça sua palavra, né? Fale com mais doçura. Enfim, ela entendeu o recado e por quem ela recebeu o presente foi o melhor recado ainda. Mas, poxa, imagina, se eu não tivesse ninguém para abraçar ali, para eu contar, para me aconselhar. Nossa. Você ia sair com essa imagem. Nossa, eu ia. E acabou pra mim, porque eu já ia chegar perto da minha neném sem esperança nenhuma, porque a médica mesmo já não me deu. Por que eu vou ter? Então, são Você momentos teve que que eu deixar vejo. ela lá, né? Tive. E assim, enfim. Mas foi algo muito marcante de um profissional da saúde, né? De um médico que não foi algo positivo. Agora, impressionante. Todos os outros, uma pessoa conhece uma pessoa que indica e é uma rede. Então, assim, os melhores a procurar em BHs vêm até você, sabe? É impressionante. Qual? Qual pequenininha? Live na quarentena. Ah, assim, tá. isso. Aí eu falo, não, tá até ali. Eu vou mostrar e vou postar também lá no Palavra de uma Mãe. Foto da Lara, pequenininha. Ela era tão pequenininha que a gente coloca a mão assim, olha, a cabeça dela tava aqui enquanto a gente dava mamadeira na chuquinha. Então, assim, era um trequinho desse tamanho, gente. Era muito pequenininha. E a confiança que a gente tinha que ter em quem estava lá cuidando era o máximo. Eu fiquei um pouco pé atrás depois desse acontecido. Mas depois foi dando tudo certo, melhorou, sabe? Mas voltando nos profissionais, é impressionante como que a gente tem muito mais chance de acertar do que de errar. Porque as mães vão indicando. Os profissionais, eles já indicam a mesma linha. Então, o profissional que entende o que você necessita, a linha de raciocínio, de tudo, ele já indica para o próximo, que sabe, é uma rede. E isso eu acho fantástico. Isso é fantástico. É isso que fez com que todos falassem a mesma linguagem e conseguisse o resultado que hoje conseguiu com ela. E continuam conseguindo, porque a gente vira... É um time, né? Eu como mãe, ela e todo o time, Lara por trás. Não só ela, Vinícius, né? Que é o padrinho, o padrasto, o Cauã, é um time. Então, é interessante demais que todo mundo, no final das contas, é indicado para aquelas pessoas que têm que vir para perto da gente. Eu acredito muito nisso, sabe? Que vem. As pessoas, quando você pede, você joga para o universo, a pessoa vem, a necessidade vem. Jogou para o universo, acreditou, tem fé. Minha filha, não tem como. Vem na hora certa, do jeito certo, a maneira que a gente pode. É uma dica, né, que eu dou para as mães quando elas recebem algum diagnóstico é essa, né? São duas dicas, na verdade. Às vezes a pessoa recebe diagnóstico de autismo, né? De algum transtorno, e elas sofrem muito porque elas têm medo do que o filho vai sentir, do sofrimento do filho. Porque a gente pensa muito no filho, né? Eu não sei, né, o que você sentia, assim, do medo do futuro em relação a Lara, mas o que mais foi importante no seu processo foi você aceitar e procurar o apoio, né? Ter esse apoio, aceitar, porque às vezes a pessoa tem que fazer muita coisa sozinha, às vezes ela fica com vergonha ou com medo ou não tem aonde procurar. Então a rede de apoio é essencial. Por exemplo, você está criando esse Instagram, né? Nós temos aí grupos em Facebook e tudo mais, das pessoas não fugirem nem ficarem com medo do diagnóstico, porque tem muito tratamento e muita rede de apoio para te orientar, para você procurar exatamente os bons profissionais, né? Então, a dica é essa, respeitar o seu filho, aceitar alguns diagnósticos aí, não ficar fadado a ele, porque às vezes tem um diagnóstico falando que ele não vai evoluir. Não. Aceite, né, algumas orientações dos médicos e faça o que deve ser feito com muito amor, muito respeito pelo seu filho. Não tenha medo do futuro.
em relação a ele. Porque se ele for bem cuidado, bem amado por você, ele enfrenta o mundo, né? Eu vejo a Lara, ela sai conversando com todo mundo do clube, ela faz amizade, ela é super independente, né? Tá tendo um show, ela quer participar, ela vai lá, né? Ela tem autonomia para ir lá, porque você passou amor, você passou confiança para ela, né? Então, independente de qualquer coisa que você tenha vivido, né, nesse diagnóstico com seu filho de medo, você é o mais importante, que esteja bem, né? Cuide você do seu emocional e passe isso pro seu filho. Que a evolução é certa, né? O bem-estar dele, a autoestima dele vai depender muito da sua relação com ele. Né? E eu vejo muitas pessoas o sofrer toda vez que eu vejo isso em vários lugares. Toda vez que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente. Então, o que acontece? Já que essa culpa vem mesmo, se tem um diagnóstico, não pega outra culpa, não. Não é simples, mas é simplesmente parar e pensar. Bom, o que eu posso fazer para o agora ser bem sensacional? Isso. O que eu posso fazer agora para todo mundo ficar bacana? Hoje, para todo mundo ficar bacana. Porque não adianta eu choramingar por todos os diagnósticos e todas as coisas que apareceram, que foram embora e que vão aparecer, que a gente não sabe. E deixar de viver Thalita como esposa, Thalita mãe de outro. Não adianta. É pegar tudo, temperar com amor, com disposição e bora lá fazer, porque senão não adianta. Senão, o que acontece? Eu vou choramingar, eu não vou ter atitude. Força. Aí a gente vira a coitadinha mesmo, entendeu? A pessoa o filho também, né? Automaticamente o filho ele vira um coitado, um peso, e é tanta coisa envolvida, mas tanta coisa negativamente falando, que não vale a pena. A força que a gente vai ter em resolver e cair para dentro é a mesma coisa de correr do problema escalamentando. Não é fácil. Não, eu tô sempre... Não, tem hora que eu dou os berros mesmo. Pelo amor de Deus, eu vou soltar. A gente tem que falar. Eu chego na janela e às vezes quando tá muito silencioso, aí eu só pra despistar, eu já grito assim, galo, com aquela força que parece que eu tô rolando. Vamos fazer todo mundo aqui, colocar óleo essencial, todo mundo lavando, todo mundo quietinho. Mas se a gente não fizer isso, a gente só fica na tristeza. O vitimismo, ele tá muito perto dessas pessoas, dessas mães e dessas crianças. Não pode. Não é fácil, mas tem que estar interligado com energias de resolver e ir pra frente, porque senão a gente vai indo pra trás. Eu tô falando isso porque eu conheço mães que fizeram a opção do vitimismo. E automaticamente essas crianças deixaram de evoluir. Elas param. Você não procura mais como incentivar. Você não cuida nem de você. Como que você vai cuidar do outro? Então isso é um perigo. Entrar no vitimismo não dá. Não é fácil, mas também não é impossível de se tornar uma coisa gostosa, uma maternidade. Eu aproveito demais, mas eu aprendo. Ela, nossa, é tanto tapa de luva que ela me dá, assim, na elegância. Gente, olha a Ângela. A Ângela acabou de entrar e falar um oi. Oi, Ângela, tô aqui falando. Dos anjos da guarda, ela foi TO da Lara durante anos. Olha que lindo! Ângela, tô aqui falando o quanto você é importante na nossa vida. A gente estava vendo fotos, a Lara ainda falou que vai postar também, vai te marcar. Ela falou assim, gente, eu emociono. Essa Ângela, gente, não existe. Não existe. Sigam a Ângela, gente. Sigam a Ângela. Sensacional, sensacional, sensacional. A Lara... pensar, os exercícios, a se tornar independente, o que a Lara se tornou até hoje, com certeza, quem sou eu para falar que não? A Ângela participou e teve muito amor, muita dedicação da Ângela também. Obrigada, viu, Ângela? Você é um anjo na nossa vida. Eu tava aqui falando dela, viu? Aí, emocionei. Também. Então a gente pode também
também fazer isso, né? Divulgar esses bons profissionais, porque Sim. se o Instagram é exatamente para essa função de rede de apoio, de orientação, de acolhida, né, dessas mães, também vem com um punhado aí de bons profissionais, que você já tem experiência, já corta caminho aí, né? Para algumas pessoas a gente já corta até o caminho. Isso mesmo, a gente tem que aproveitar dessa oportunidade de criar uma rede de pessoas do bem, e é o que eu falo. A Raíza falou numa live, a questão de transbordar. Aí eu vi, achei a coisa mais linda, vocês fizeram uma oração. É perfeito. E outra coisa, como que eu e a Lara, nós somos rodeadas de pessoas que transbordam amor, carinho, cuidado. E são pessoas que uma indica a outra, não só de profissional, mas de pessoas. Então, igual você está falando que é importante profissionais, sim, porque... Ai, que fala linda da Eliana. Que desculpa. Essas crianças tidas como especiais. Pode ler comigo, só poderiam nascer de mães especiais. Eu falei isso uma vez com uma paciente minha, que ela estava fragilizada, só que ela era uma fortaleza de um tamanho parecido bem com a Thalita, e é exatamente isso. Eu falei com ela, falei assim, ele teve a melhor mãe do mundo, né? Porque é uma mãe forte, uma mãe guerreira. Então, os especiais têm mães muito especiais. Sua fala foi maravilhosa. Muito obrigada, Eliane. E é impressionante que a gente se acha especial, porque se a gente parar para pensar, toda mãe é especial, todo filho é especial pra gente. Toda. E essas crianças que às vezes dependem muito mais da gente, conseguem mostrar pra gente, ensinar algo que, eu vou te falar, eu falo com todo mundo mesmo. Ser mãe já é especial. Ser mãe de filho especial é como se fosse umas aulas extras de tapa de luva, viu? Porque a gente aprende a toda hora. E como é bom, sabe? É bom. Eu não tenho vergonha de ser mãe de Lara. A Lara me trouxe pessoas e maravilhosas. A Lara só atrai pessoas maravilhosas. É impressionante. Ela, o Cauã também, mas falando em especial da Lara, falando do Cauã também, porque ele tá aqui perto, né, gente? A gente tem que falar isso também, né? Mas depois nós vamos falar desses lindinhos também. Tá, hoje foi nós vamos especial para a Lara. Isso, vai ter a live especial pro segundo filho. Muito rápido. O primeiro filho é o segundo... Exato, porque o segundo tem assim, um bônus incrível, né? Da nossa tranquilidade também. Tá tudo de bom. Eles ganham tudo de bom, porque a gente já sabe mais ou menos ali como ser mãe. Né? Então, assim, você falou de um ponto interessante, que é você não ter vergonha da Lara. E eu falo, né, com propriedade, que eu vejo a gente em todos os lugares. Você não corta a Lara em momento nenhum, né? Ela tá no clube, ela tá no bar, ela tá em algum lugar. O que ela fala, você respeita. A forma como ela age, você respeita. Você não deixa de ir nos lugares por causa dela. Não. E eu vejo, às vezes, as mães com um pouco de preocupação e excesso de proteção, que às vezes evita que a criança evolua. Porque ela vivendo no meio social, se relacionando e podendo falar as coisas que ela sente vontade, né? As pessoas ouvindo e respeitando a opinião dela, a história dela, a alegria dela, faz essa criança se fortalecer como pessoa. Então, às vezes as mães falam, né, comigo, que eu já atendi outras mães, né, gente? Então, eu tô dando essa experiência, né? Eu tô aqui com um exemplo de uma pessoa muito positiva, né, muito que teve apoio, né? Mas eu já tive mães, por exemplo, que elas falam, Lília, além do medo, né, do bullying, das coisas que podem acontecer lá fora, elas têm muito medo de expor os filhos. E se expor também, porque as pessoas vão falar, né? Vão falar alguma coisa com ela e tal. E vão falar com o filho, ou não vai ter muita paciência com a fala do filho, com o comportamento do filho. E aí elas evitam sair. E isso não é positivo, porque você não vai aprender a se colocar no mundo como mãe de uma pessoa especial
E Exato. a sua criança também não vai conseguir se pôr no mundo, né? É a questão aí da empatia, do respeito às diferenças. Eles são especiais, são diferentes, somos todos diferentes. E essa né? Então liberdade, e essa liberdade depende muito da mãe, nesse caso. Muito, em alguns casos. muito. Então, eu acho o seguinte, é interessante você estar falando, realmente eu não tenho vergonha. E tem muita gente nenhuma. Tem gente que olha pra mim, você não vai colocar um freio? Eu falei, epa, peraí, eu vou colocar um freio em quê? Porque ela tá querendo subir no palco, pegar o microfone e pedir pra cantar? Não, eu também, se eu tivesse com vontade de cantar, eu ia pedir, qual o problema? Então, assim, a gente tem que deixar essas crianças terem a liberdade da forma que elas podem, da melhor maneira. E não adianta, preconceito vai ter, gente da família vai ter preconceito de não querer sair, ou não querer sair usando um tutor, que já aconteceu, né? Então, são preconceitos que eles existem. Agora, a partir do momento que a gente trabalha autoconfiança, autoestima, junto com a liberdade, ninguém freia. A Lara, por exemplo, ela chega num lugar, ela vai escolher os amigos dela. Tem hora que eu viro e falo assim que não leva muito a sério, não, porque é isso que ela tá falando. Eu mesmo falo, mas eu trato ela de igual para igual. As pessoas esperam. Mas você fala muito pouco isso. Você fala muito pouco isso. Normalmente você deixa ela muito à vontade. Né? Mas ela pessoas... escolheu a religião dela, você deixou. Ela abençoa as pessoas onde a gente vai, você não interfere. Não, igual tem gente que fala assim, Thalita, você gosta da doutrina espírita e a sua filha, ela é quase uma pastora. Gente, deixa ela ser o que ela quer. Deixa ela ser feliz. Então, assim, preconceito vai ter, a gente vai ter, mas é uma escolha. Ou a gente não tá nem aí, é o botão F mesmo para as pessoas e fazer o papel de mãe, né? Fazer o papel de mãe, de amiga, de companheira, porque é isso que eles querem. Eu acho que não tem outra. Eu não vejo uma melhor opção de criar esses a não anjos ser maravilhosos. Colocar no mundo, a né? não ser, vai ser feliz, libera, né? Claro que como mãe, não. Olha, vou chamar atenção na hora que precisa chamar, mas não vai deixar de viver as coisas que ela... E ela queria o Insta, por exemplo, o Insta. Eu achei sensacional, mas eu morri de medo dela fazer o Insta. Só que aí eu comecei a ver que a questão até das postagens dela não tem nada a ver com like. Todo mundo simplesmente entra naquilo que ela quis expressar, naquele sentimento, naquela vitória dela ali, porque ela conseguiu fazer isso, porque ela cantou e estava feliz e quis mostrar que estava feliz para todo mundo. Então, assim, a gente tem que deixar, é claro, tomar muito cuidado. Quem é que você está aceitando como amigo? Quem é que você quer convidar? Mas tem que dar liberdade, porque, poxa, a gente gosta de liberdade, por que a gente, a maneira deles, a gente não dá liberdade para eles, né? Exatamente. A Eliane colocou aí da exposição também. Eu acho que quem tem filho especial tem sim que expor. Sim, porque só assim se prepara essa criança para o mundo. E ela vai se desenvolver no tempo e no limite dela. Como qualquer criança, exatamente. Como qualquer criança. Olha, gente, teve um episódio, Lília, eu achei tão interessante e foi de rir. Nós rimos muito. Nós somos saudades do filho da casa da minha sogra. E aí, tem um Vavá que é da família e que ele é especial também, só que ele fica quietinho, ele não é tão comunicativo igual a Lara. A Lara sentou do lado dele, virou pra mim e falou assim, ela pergunta tudo, né? Ela virou pra mim, pra ele e falou assim, nem fui eu que vi, não. Quem viu foi o Vinícius, me contou e a gente não conseguiu parar de rir, porque o Vinícius explicou até as reações. Virou pro Vavá e falou assim, e aí, Vavá? Me conta qual que é o seu problema. É paralisia cerebral? É o quê? O que você tem? Porque eu sou especial também. Tipo assim, que coisa linda! Porque eu sou especial também. Eu peguei e foi citomegalovírus, sabe? E você? O que aconteceu com você? Assim. Nossa, que coisa linda! Que coisa linda! Então é isso. Sabe? Ela se aceita, ela se conhece, ela se respeita. Ela se acha. E ela chama as pessoas também, né? Que vamos conversar sobre o que você tem. O que você tem?
que você acha? Nossa, que O que tá acontecendo? fantástico. Eu lembro que nós comentamos até, né, amor, com o Vavá, eu tenho paralisia cerebral, e você? Olha, Foi assim, não foi? Então, assim, é a liberdade dela ser quem ela é. E quem sou eu para tirar isso? Sabe por quê? Já passa por tanta coisa, sabe? Problemas de saúde, tantas coisas limitadoras. a Renata entrou, a nossa ginecologista, sexóloga, que vai... Gente, que legal. Oi, Renata. Se der direitinho, nós vamos fazer uma live semana que vem. Ai, que delícia. Não, já deu. Obrigada, gente. viu, Renata? Oi, Obrigada gente, a todo mundo, né, que está participando. A gente está vou falando, até não está conhecer, agradecendo. vou conhecer em breve a Lara. Gente, quem quiser seguir a Lara, já vou falar também, que aí já conversa, bate papo com ela. Lara Popstar, como que é, Lara? Lara H Popstar. Né, Larinha? A Lara tá hoje com... Em julho faz 18. eu quero lembrar... Ei, amor, tá joia? Estamos falando de você. Eu sei. Eu só tenho que agradecer a Deus porque foi o próprio Jesus que me fez viver nessa história. Isso mesmo. Eu quero cantar a música. Tá, depois você vai cantar então. No final, hein? Isso aí, combinadíssimo. Gente, eu quero 2 exemplos de momentos que eu achei marcante e que eu gostaria que você falasse um pouco sobre eles, da experiência de colocar numa escola que não estava preparada para recebê-la, e da escola que ela vive hoje, e do aniversário de 15 anos. Ai, oh meu Deus do céu. Pois nós tivemos a experiência da Lara. Eu sempre defendi a questão da inclusão. Então, quando a Lara era mais nova, ela passou por algumas escolas que até mesmo por ela ser menor... Ei, Romana, minha prima linda, tudo bom? Por ela ser menor, nós não sentimos muita diferença. Só que o tempo foi passando e aí tudo foi mudando, porque o pessoal, né, a questão de bullying, a questão da falta de preparação dos professores, por falta de incentivo, enfim, não existe. Eu não posso falar que eu fui simplesmente sempre feliz com essa inclusão, não. Até o momento, e olha que foram escolas assim, que eu posso dizer que julgavam até ter esse método de inclusão, mas na prática, gente, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Você vê a falta de preparo. Não vou nem entrar muito nesse... Ela ficava triste? Ela não ficava triste porque ela conversava e sempre, mesmo quando não tem ninguém pra conversar, ela puxa a papo e conversa com alguém. Mas foi até um momento que eu voltei, assim, eu fui levar e aí voltei tinha esquecido de entregar alguma coisa na escola. Aí quando eu voltei, a mochila dela tava no campo e ela tava assim, o campo que é lá longe, ela já tava dentro da sala de aula sem material nenhum. E já era, quando eu voltei, já era a terceira aula. Então, terceiro período, assim, da tarde. E a gente vê que não tem um certo cuidado. Às vezes quer só deixar a criança na mesma série Enfim, não vou entrar muito nisso, não. E até que esse ano passado eu encontrei um lugar divino, maravilhoso, chama Vivadal. Foi aonde a Lara se encontrou, onde nós da família, nós estamos assim apaixonados, um lugar de troca maravilhoso, mães sensacionais, histórias perfeitas, e aonde a Lara encontrou a turma dela. A Lara, ela tem um WhatsApp da turma, hoje mesmo fez capoeira, conversa com eles, faz aula de cidadania. Lá tem atividades perfeitas, todas direcionadas para as crianças. E, assim, são adolescentes que se paqueram. Gente, é outro mundo, é o mundo dela. É o mundo dela. É onde ela pertence. É onde ela me fala. É onde ela falou. Ela Ela falou, eu encontrei meu mundo. Pronto.
se ela encontrou o mundo dela, então acaba que a gente fortalece, o coraçãozinho da gente só enche de felicidade. Que foi o Vivadal. O Vivadal tá sendo uma experiência única pra gente. Tá sendo maravilhoso. Oi, Hudson. Meu irmão, lindeza. E eu ando já conversando, tendo que ter papo sobre namoro, gente. Vocês estão entendendo? De apaixonite e tudo mais. Então, assim, eles não deixam de viver. A gente não tem que podar, a gente tem que acompanhar. Se a gente não acompanha e para, eles vão parar também. Eles não vão aprender, eles não vão viver, né? E essa história que é o final feliz, porque agora Vivadal é a nossa vida também, é uma família maravilhosa, que eu aconselho a todos a seguir também o Insta, que é um trabalho fabuloso. Agora você me fez uma outra pergunta. Acho que tá faltando 5 minutos pra gente falar um pouquinho. Pra gente falar um pouquinho do aniversário de 15 anos e se ela quiser encerrar cantando alguma música. Isso mesmo. Ó, os 15 anos foi emocionante, porque deram o prazo de 1 ano de vida pra Lara. Então, a equipe falou que, olha, com 1 ano de vida, teve algumas pessoas que falaram 1 ano de vida da Lara no máximo. Então, o primeiro ano dela foi, assim, aniversário de 1 ano foi lindo. Né? Não, foi lindo porque passou, né? Opa, passamos 1 ano. Tá, o aniversário de 1 ano. Uhum. Mas o de 15 anos foi emocionante. Não tinha quem não chorasse, né, Lília? Era o tempo todo. Foi emocionante. Foi a coisa mais linda do mundo. E ela tá esperando uma festa de 18, que é daqui a mês, né? Ai, meu pai. Não é qualquer coisa, a gente faz uma live, comemora todo mundo junto, se continuasse. Mas até lá, se Deus quiser, já vai estar melhor, né? Olá, gente, minha filha. Eu me lembro... pode tirar o fone para ela escutar? Que eu me lembro dela... ganhando o vestido surpresa, colocando esse vestido e desfilando pelo salão. E ainda chegou lá no final e dançou com meu filho, dançou com um monte de criança, com o irmão dela. E ainda cantou uma música, né, perfeitamente. Foi o dia dela de princesa, ela falou, né, ela se declarou que era um dia de princesa, que ela foi muito feliz. E aí mostra, né, que nem sempre a medicina tá certa, mas que o amor com certeza vence. Com certeza, porque foi por isso que ela tá aí até hoje, sendo essa pessoa incrível. Renata, a live é assim, né? A que eu tô querendo criar, que essa conversa terapêutica é uma coisa muito verdadeira. São amigos e algumas a gente vai emocionar porque a gente viveu. Então, Lara, se você quiser encerrar cantando alguma música para as pessoas verem que uma pessoa que foi diagnosticada, né, como se fosse sobreviver 1 ano, tá aí fazendo 18, encerra aí pra gente com chave de ouro. Muito obrigado, meus amores, por terem assistido a live, a nossa conversa terapêutica. Espero que vocês tenham aprendido muito, gostado e que vejam nossas próximas lives aí. Obrigada, Tatá. Obrigado, Lara. Ô, gente. Pode cantar. Ô, gente, não é só 18 anos, não. É juventude pra sempre. Porque no Vivadal não vai importar nem eu ser adulto. O que vai importar é eu crescer com eles e ser feliz na minha vida inteira. Em nome de Jesus. Isso. Amém, amor. Amém. Agora canta um pouco. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Vem, Cauã, participar. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé de mim